Boa tarde, Milene. Boa tarde, toda a equipe de educação ambiental. Boa tarde, Vanusa. Boa tarde, professores. Hoje estamos aqui para a nossa formação, né? Complemento ao que vocês já fizeram presencial. A chamada está sendo gravada para que possa ser oferecida para os professores presentes. Com você, Milene. Boa tarde a todos, boa tarde, Natália, Vanusa, e a todos os professores que estão aqui nos assistindo. Então, eu sou a Milene, eu estou diretora de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e cuido dos projetos que a Secretaria oferece. Então, a gente cuida das ações aqui no Centro de Educação Ambiental e Viveiro Municipal, e cuidamos também com todo carinho da Arca do Saber, que é o nosso barco escola, que é tão visitado por tantos alunos, por tantas escolas, por tantas cidades, né? E até gente de fora, já recebemos até grupos do Chile, internacionais. Então, o Barco Escolar Arca do Saber, ele é um projeto único aqui na Baixada Santista, e eu acho que no litoral paulista também não tem nada parecido, um projeto dedicado especialmente às ações de educação ambiental e o ecossistema de manguezal. Eu queria apresentar a equipe que está aqui comigo. Eu gostaria, pode começar o... Boa tarde, vou baixar aqui a câmera. Eu sou a Helena, eu sou estudante de Biologia pelo Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho, e sou estagiária, né, aqui no Centro de Educação Ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente, que é uma grande oportunidade, né, poder estar participando desses projetos maravilhosos. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Renan, também sou estagiária aqui no Centro de Educação Ambiental, sou graduando em licenciatura em Ciências Biológicas, e para mim também é uma oportunidade muito grande e sou muito feliz por estar participando desse projeto e estar fazendo parte dessa equipe. Gente, então acho que a gente pode começar. Essa é uma formação continuada. Nós começamos ontem, né? Fizemos um encontro com os professores. Não, na segunda-feira, né? Fizemos um encontro com os professores. Boa tarde. No estudo do meio. Boa tarde. Boa tarde, eu estou almoçando, tá? Tá, a gente então vai começar a palestra. Se vocês puderem fechar os microfones para não dar interferência. Ok. Então, como eu estava falando, esse é um processo de uma formação continuada que teve início na segunda-feira, com o estudo do meio, a atividade propriamente dita, onde a gente apresenta para os professores novos e para os antigos também a forma com que a gente trabalha a Arca do Saber, o Barco Escola, o projeto No Manguezal Tem Água, Tem Lama, Tem Vida e Tem Trama. Então, o objetivo da atividade prática é vocês avaliarem a forma com que a gente trabalha com os alunos, a gente apresenta as atividades, a gente apresenta a nossa metodologia com toda uma sequência, e a gente gosta que vocês avaliem quais são os temas mais importantes que a gente pode se aprofundar mais, quais são os temas que não teriam muita relevância, então a gente pode assim, ir passando mais rápido para não se tornar também muito cansativo para a criança, porque a gente acaba ficando 2 horas no Barco Escolar Arca do Saber. Então, o objetivo principal é uma avaliação da nossa metodologia e das atividades. A gente já percebeu e começou a reduzir a parte do Forte, porque o 4º ano já vai para o Forte São João, então a gente antigamente tinha uma fala um pouco mais prolongada do Forte São João, hoje a gente já reduziu. Então, a gente gostaria muito que vocês dessem esse retorno para nós, o que a gente pode se aprofundar mais e o que a gente pode tratar mais superficialmente para também não se tornar uma saída cansativa.
Então, a gente tem esses 3 temas, né? Os 4, no manguezal tem água, tem lama, tem vida e tem trama. Então, a gente dispõe ao longo dessas 2 horas falando um pouquinho de toda essa importância. O projeto Barco Escola, eu falei já para vocês que ele nasceu em 2000, ele chegou em dezembro de 2012, então desde 2013 ele compõe a grade curricular dos 5º anos da rede de ensino aqui de Bertioga. Nós preparamos, então, o pós-estudo do meio, algumas atividades para vocês poderem trabalhar e reforçar o que foi abordado ao longo do nosso estudo do meio. Então, a gente vai apresentar rapidamente uma palestrinha que a gente vai depois encaminhar para a coordenadoria pedagógica, para a Natália, e ela vai encaminhar para vocês. Então, vocês vão ter esse material à disposição para vocês estarem trabalhando com os alunos, e depois algumas atividades que estão conectadas com a palestrinha. Então, só para a gente lembrar o que a gente fez na segunda-feira, como é que faz para ir aqui? Então, a gente começa, né, a nossa atividade com vocês foram sem o colete, mas o barco, a Arca do Saber, só sai com os alunos com os coletinhos. Isso não é uma regra da Marinha, mas é uma regra da Prefeitura, do prefeito Caio Mateus e do Fernando Poiatos, nosso secretário. Eles exigem toda a segurança máxima para as nossas crianças. Então, a gente começa a expedição no canal de Bertioga, a gente embarca no flutuante e faz esse percurso. A gente vai até o oceano, passa um pouquinho pelo forte rapidamente, vamos até a Gamboa, da Gamboa a gente vai na foz do rio Itapanhaú, voltamos para falar um pouquinho das marinas, que é já no final da atividade. A gente também fala um pouquinho sobre a vida do Anchieta e da Ermina, das ruínas que nós temos de 1563, que é a Ermina de Santo Antônio do Guaibê. E depois, então, a gente termina falando sobre os animais, os mamíferos marinhos e sobre os peixes que vivem no oceano. E aí a gente encerra o nosso passeio, que tem aproximadamente... Nosso estudo do meio, que tem aproximadamente 2 horas de duração. E aí a gente tem aquele início para situar o que é o manguezal, por que a gente vai no manguezal. Então, a gente conta, né, para as crianças e contamos para vocês que nós temos 3 grandes rios. Nesses 3 grandes rios, a gente encontra manguezal. Então, o rio Itapanhaú, Itaguaré e Guaratuba. E a gente sempre prepara os estagiários para sempre explorarem um pouco mais as crianças que vêm de Boracéia, se eles passaram por alguma ponte, se eles lembram quais foram os rios que eles passaram. Então, a gente faz um trabalho, uma construção coletiva do conhecimento. Então, o Barco Escola Arca do Saber, ele dá a oportunidade, assim, para os alunos participarem. A gente tem várias ações que resgata e que fazem com que os alunos participem das nossas atividades. Então, a gente fala do rio Itaguaré, então quem vem de Boracéia passa por Guaratuba e passa por Itaguaré, quem vem do da Escola Guaratuba tem uma afinidade com o Guaratuba, com o rio Guaratuba, porque tem a praia, então para eles é fácil falar e lembrar desse rio. E quando a gente fala do rio Itapanhaú, a gente sempre pergunta quem já foi para Santos, para o Guarujá, então a gente passa em cima da ponte, que embaixo a ponte leva o nome do rio Itapanhaú. Nesses 3 grandes rios, a gente encontra, então, o nosso ecossistema de manguezal, e apenas 2 desses rios, o Itaguaré e Guaratuba, desaguam no mar. E o rio Itapanhaú, ele deságua no canal de Bertioga, que faz uma ligação com Santos e São Vicente. Então, aqui é uma fotinho da gente navegando no canal de Bertioga, e aí a gente fala a diferença, né, que o canal também é um limite de município, como os rios são limites de alguns municípios, a gente tem aqui o canal de Bertioga, que separa Bertioga do Guarujá, e a gente também gosta muito de falar
do Oceano Atlântico, que é muito importante, aquela abordagem que a gente faz, se quem já nadou no Oceano Atlântico, quem já nadou no mar. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a academia acaba distanciando muito, né, a fala acadêmica de uma linguagem mais popular. E a Arca do Saber, ela nos proporciona a deixar essa linguagem mais popular, mais próxima dos alunos, para que eles entendam, né? Então, o Oceano Atlântico é todo esse mar que banha a costa brasileira. Então, só para a gente reviver um pouquinho, a gente falou isso, a gente também, então, vocês vão poder estar tendo oportunidade de usar essa palestrinha, falando para eles, né, para eles relembrarem qual que é a ligação do Oceano Atlântico com a Mata Atlântica, por que eles têm esse nome parecido, lembrar que essa floresta da Mata Atlântica, ela está olhando para o Oceano Atlântico, então, por isso ela ganhou esse nome de Mata Atlântica, e por tudo o que o oceano oferece para a Mata Atlântica, para ela manter esse bioma maravilhoso, formado de vários ecossistemas, e principalmente esse ecossistema de manguezal que a gente vai trabalhar hoje. Aqui tem um ciclozinho da água, que o Barco Escola, ele também conseguiu vir por conta do FEIDO, daquele Fundo de Recursos Hídricos, que eu falei para vocês que veio 80% veio do fundo e 20% contrapartida da Prefeitura de Bertioga, porque a gente aborda muito o ciclo da água, que é importantíssimo. A gente conseguiu essa verba por conta do ciclo da água estar envolvido não só com o manguezal, com os rios de Bertioga. Então, foi um tema que teve uma relevância assim, forte para a gente poder conquistar aí a Arca do Saber. Então, eu vou passar o videozinho rapidinho para a gente assistir. O Sol esquenta a água do Oceano Atlântico, causando a evaporação. As gotinhas de água sobem e vão se acumulando no céu. Elas se juntam e ocorre a condensação, processo de formação das nuvens. O vento espalha as nuvens pelo céu. Algumas delas chegam até a Mata Atlântica. As nuvens vão ficando cada vez mais escuras, mais carregadas de água, até que não aguentam mais e liberam a água no formato de chuva, processo chamado de precipitação. A chuva que cai na Mata Atlântica molha todas as plantinhas ali presentes. A Mata Atlântica, feliz com o presente recebido, retribui ao oceano, devolvendo a água pelos rios e cachoeiras. Junto com a água, a Mata Atlântica envia matéria orgânica ao Oceano Atlântico. Ela é composta por tudo que a gente encontra na floresta que não tem mais vida, como folhas e galhos secos e restos de animais. O rio deságua no oceano, que recebe os presentes com muito carinho. E assim segue essa linda e eterna relação de amor. Fruto deste amor nasce os nossos tão queridos manguezais, berçários e abrigo para tantas formas de vida. Então, gente, esse é um videozinho muito simplesinho, gostoso de assistir. Foi produzido pela Luísa, nossa ex-estagiária. Então, vocês podem estar trabalhando com os alunos o ciclo da água, o ciclo hidrológico, né, que é uma palavra mais difícil, mas é um tema importante que a gente trabalha na Arca do Saber
e que é um tema que a água é vida, né? Então a gente tem que saber de onde vai, para onde vem, e cuidar e preservar desse bem tão precioso para nós. E aí, então, vem o nosso poeminha, que no manguezal tem água, tem lama, tem vida e tem trama, e a gente começa a falar, então, da água que tem no manguezal. Mas antes a gente lembra que o manguezal é um ecossistema de transição que está entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, então ele está no meio, e também é chamado de um ecossistema aberto. Isso a gente conversou com vocês na segunda-feira, né? Então é legal a gente reforçar com as crianças depois na sala de aula que o que seria a eco, né? Que é a casa, o sistema, todas as relações que existem entre os seres vivos, como que eles se mantêm dentro daquele ecossistema, daquela casa, se alimentando, sendo alimentado, enfim, faz toda parte da trama que é viver dentro de um ecossistema de manguezal. E aí a gente também fala desse ecossistema costeiro, então ele está presente em todas as regiões que tem rio e desaguam no mar, né? Por isso que ele é considerado um ecossistema litorâneo costeiro. A gente aqui tem um mapinha de Bertioga, que eu acho interessante vocês mostrarem para as crianças, onde eles podem se situar, né? Onde que está localizado as escolas, da onde eles vêm, da onde eles saem para chegar aqui no canal de Bertioga e fazer esse estudo do meio tão rico, né? Do nosso manguezal e tão importante de ser estudado. Então, a água, que vocês já sabem, né, que é uma água diferente, é uma água que ela vem do mar e vem do rio, então ela não é nem muito doce, nem muito salgada, então ela tem um nome diferenciado, que é a água salobra, que tem a interferência, né, das marés. As marés são responsáveis por fazer essa mistura da água salobra, e a gente, então, aborda o tempo que a maré leva subindo, o tempo que a maré leva descendo, e é uma das ações também transdisciplinar que a educação ambiental nos oferece, é trabalhar matemática, história, ciências, enfim, a gente consegue, em alguns temas transversais, trabalhar a educação ambiental. E nesse momento das marés, a gente trabalha a matemática. Então, vocês tiveram a oportunidade de vivenciar aquela atividade, e a gente também sugere que vocês possam fazer com as crianças essa atividade prática no pátio, no intervalo, enfim, durante a aula, ir para um lugar aberto e desenvolver essa atividade com um TNT, cortando um pano de TNT, ou se não tiver TNT, a gente fazia, eu não sei se alguns professores participaram comigo no Costão Rochoso, eu fazia essa atividade da maré, eu colocava as crianças uma ao lado da outra, de mãos dadas, e aí a gente era maré, todo mundo era maré. Então a maré subia, a gente ia contando 1, 2, 3, 4, 5, quando chegava no 6, uma das crianças soltava a mão e ficava sendo a maré alta e ficava parada na maré alta. Aí a maré não leva 6 horas descendo de novo, a gente pegava a mão das crianças, aquela outra, a criança que era maré alta fica no lugar, e a gente voltava dando ré, passos para trás, até chegar nas 6 horas descendo, formando 12 horas, aí a gente tira uma criança que fica sendo a maré baixa. Aí deu 12 horas, a gente tem ainda mais 6 horas. Então, damos as mãos novamente para as crianças em fileiras e subimos novamente, contando até 6 em passos largos. Aí, completando 18, tiramos uma criança que vai ser a maré alta, vai ficar do lado da outra que já está na atividade, e damos as mãos novamente e descemos mais 6, formando 24, e aí a última criança é retirada da fila, colocada ao lado da outra, e a gente consegue entender que ao longo de 24 horas
nós tivemos 4 marés. Então, 2 marés altas foram as crianças que ficaram em cima quando a maré encheu. E 2 crianças que ficam embaixo quando a maré desce. Então, essa é uma atividade também que a gente pode fazer sem o pano, mas a gente faz com o grupo, e para eles entenderem, então, como que é esse movimento de encher a maré e descer a maré. E aí a gente entende que para viver nesse manguezal ou num costão rochoso, são espécies muito especiais, porque não é fácil passar parte do dia embaixo d'água e parte do dia exposto ao sol. Então, assim, para viver no manguezal ou num costão rochoso, são espécies muito diferenciadas, né? Que têm uma capacidade de suportar esses intempéries que a gente tem ao longo do dia. E aí aqui tem um filminho, né, que mostra a maré subindo, a maré descendo, e também é interessante, a gente está falando na palestrinha. E também relembramos as gamboas, né, que as gamboas, elas parecem ruas sem saídas, porque elas não são rios, apesar de ter essa aparência de rio, elas terminam no manguezal. Então, o objetivo principal das gamboas é levar a maré, levar a água até o lugar mais distante de manguezal, quando a maré enche. E quando a maré vaza, essas gamboas servem como galerias, escoando essas águas, devolvendo para os rios e para o oceano. Com isso, ela leva, quando enche, todo tipo de nutriente, como a gente falou para vocês, e o manguezal, então, ele acaba sendo um filtro natural, né? Porque quando a maré baixa, tudo que é material que veio de matéria orgânica e até a poluição ficam presos nas raízes embaranhadas que a gente tem no manguezal. Então, as gamboas, elas são formadas por milhões e milhões de anos, através da força da maré, que foi, então, fazendo com que todo o manguezal fosse coberto na época, nos períodos de maré cheia, e secando eles automaticamente, né, nos períodos de maré baixa. Então, aqui tem uma gamboa, tem um pessoal coletando caranguejo e também tiram marisco do manguezal. E a lama, né? No manguezal tem água, que é uma água salobra, tem a lama, que é um solo totalmente diferenciado, que a gente tem algumas, que a gente diz que é uma receitinha de bolo, como vocês viram na segunda-feira. Então, a gente tem a água, a gente tem a argila e tem a matéria orgânica. Então, vocês vão poder estar usando esse material para estar reforçando o que eles viram em loco no estudo do meio. Aí tem a lupinha, que a gente também faz essa atividade na Arca do Saber, e mostrando as diferenças, então, que como o manguezal ele é um lugar de baixa energia, a argila ela é bem pequenininha, e diferente do lugar da areia da praia, que tem uma alta energia por conta das ondas, então os grãos acabam sendo deslocados para outros lugares, então o que é mais pesado acaba chegando nas praias, o que é levinho acaba se depositando nas margens dos rios, e aí a gente vai ocorrer presença de solo, de manguezal, uma lama, que vai ocorrer e propiciar o desenvolvimento das espécies de árvores no manguezal e de vida de animais também, né? Então aqui a gente está mostrando a praia com as ondas, o que é alta energia, né? Um lugar que tem muita onda, que bate, então os grãos de areia são maiores, e aqui é um lugar de águas calmas, a gente vai ver que a maré, ela tem uma influência, mas é uma influência bem tranquila, então o manguezal é um local de águas bem tranquilas. E a vida, né? A gente aborda no terceiro momento, a gente fala da vida, que são as espécies de árvores que vivem no manguezal.
A gente, na Mata Atlântica, tem uma alta diversidade, né, de vida, uma biodiversidade, que são várias espécies diferentes de vidas dentro do bioma da Mata Atlântica, e no ecossistema de manguezal a gente tem uma baixa diversidade, ou seja, a gente tem poucas espécies de plantas que vivem no manguezal. E aí vocês, né, conhecem, a gente tem essas 3 espécies de árvores que vivem no manguezal, principalmente no manguezal de Bertioga. Aqui no manguezal de Bertioga a gente tem essas 3 espécies, o mangue branco, o mangue preto e o mangue vermelho. Em outros locais, em outros estados, às vezes só tem mangue branco, às vezes só tem mangue preto, ou podem ocorrer também as 3 espécies, mas aqui em Bertioga a gente tem as 3 espécies de manguezal e que vocês já sabem identificar, né? A que tem raiz em forma de pernas de aranha, a gente sabe que é o mangue vermelho, conhecido como Rhizophora mangue, que é o nome científico dela. Se a gente raspa a casquinha, ela tem por dentro o tanino vermelho, né? Fica vermelhinho, por isso que ele ganhou esse nome. Temos a árvore de mangue preto, que, diferente das raízes cora, ela tem raízes paralelas ao solo e com os pneumatóforos que servem para fazer as trocas gasosas, e o seu tronco é bem escuro, tem o cabo vermelho e a folha, o cabo verde e a folha verde. Já o mangue branco, as raízes são paralelas ao solo, também tem pneumatóforos, só que o que diferencia, o tronco é mais claro, o cabinho é vermelho e a folha é verde. Então, sabendo pegar essas 3 dicas, a gente consegue identificar as 3 espécies que ocorrem aqui em Bertioga de manguezal. Então, vocês vão poder mostrar para as crianças, nesses slides, a forma que são, como que é essa árvore por completo, tanto a folha como a sua flor, o seu frutinho e o seu propágulo, que ela não é a semente, o propágulo já é uma planta em desenvolvimento que despenca da planta mãe. Então, aqui a gente tem no mangue vermelho, temos o mangue preto, que também tem as raízes paralelas ao solo, os pneumatóforos, temos as flores, temos a folha, os frutos e os propágulos também, e ela se diferencia muito pela cor, vocês puderam observar bem que o tronco é bem escuro, e o mangue branco, que, para confundir a cabecinha da gente, ele tem as raízes paralelas ao solo, com os pneumatóforos que vão em busca da troca de gases, né, de oxigênio, e o cabinho dele é vermelho, dá para a gente ver, e a folha é verde. E às vezes dá vontade de falar que ele é um mangue vermelho, né? Porque assim, o vermelhinho ele está mais exposto, mas na verdade é para confundir a cabeça da gente mesmo. Quando a gente enxergar raiz paralela ao solo, pneumatóforos saindo esses filamentos em direção ao sol, e o cabo vermelho e a folha verde, a gente sabe que é o mangue branco. Esse cabinho também é chamado de pecíolo. Então, aqui, o conjunto dessas 3 árvores, elas são chamadas, então, de manguezal. Então, quando a gente se refere ao manguezal, a gente está se referindo ao ecossistema que estão com essas 3 espécies e com os animais também. Pode ser um manguezal de uma espécie só também, mas aqui em Bertioga a gente tem as 3 espécies de manguezal. E aí a gente tem aqui o ciclo, né, que as espécies, elas nascem, crescem, se reproduzem e para se reproduzir elas produzem o fruto e depois os propágulos. Então a gente pode estar mostrando para as crianças, a gente também mostra que os polinizadores, principalmente as abelhinhas sem ferrão, que são uma característica do Brasil, as abelhas não ter ferrão. E a trama do manguezal. Então, a trama a gente aborda todos os animais que a gente encontra e as plantas também que a gente encontra no manguezal
e que fazem parte da teia alimentar, da cadeia alimentar, né? Então, a gente fala em teia, a gente tem desde os fitoplânctons, são essas microalgas que a gente quase não enxerga, mas se a gente der, pegar um pouquinho de água do manguezal, de água salobra, e dar um gole, a gente vai engolir um pouquinho de fitoplâncton. Temos também os zooplânctons, que são os animais, né, bem micros, que vão se desenvolvendo. Alguns têm a parte da vida em estágio larval, estágio de zooplâncton, e quando eles vão se desenvolvendo, eles deixam de ser zooplâncton e se transformam em alguns peixes, caranguejos, crustáceos. E aqui, então, está a nossa trama, né? Não sei se vocês lembram, então a gente viu os fitos, o zooplâncton, o camarão, o mais famoso do manguezal, que é o caranguejo. A diferença do caranguejo e do siri: o caranguejo tem todas as suas seus 4 pares de pernas em formas de unha e as duas primeiras em forma de pinça. Já o siri, as 2 últimas pernas são em forma de nadadeira, tem as outras 3 pares em forma de unhinha e as 2 na frente são em formas de pinça. E aí forma a nossa trama com o baiacu, que se alimenta das ostras que ficam grudadas nas raízes do mangue vermelho. Temos o mão pelada, que já é mamífero, algumas aves, a garça-moura, o biguá, e os mamíferos que passam parte do dia no manguezal, ou da noite, na verdade, os dois são de hábitos noturnos, tanto o mão pelada como a cuíca, têm hábitos noturnos, então eles vão estar lá no manguezal à noite, e de dia eles estão descansando, dormindo. E algumas aves, né, que a gente também fala da diferença, que existem aves que nem a garça-moura, que tem as pernas compridas, o pescoço comprido e o bico bem pontudo, que serve para ela andar com essas pernas compridas, lugares alagados, em busca do seu alimento, e ela pesca o seu peixe através do bico. Já o gavião, ele vai se alimentar de uma forma diferente, ele vai capturar através das suas garras. Apesar dele viver no manguezal, se alimentar de peixe, a forma para capturar o seu alimento é diferente, né? Então, ele vai voar bem paralelo à lâmina da água para conseguir capturar o seu peixe através das suas garras. E, por último, lá temos esse decompositor aqui, que são os urubus, que fazem parte e são importantíssimos dentro dessa trama, dessa teia alimentar. Então, aqui especificamente falando de cada um, que vocês vão poder aprofundar com seus alunos, a diferença do siri, a tainha, a gente pode falar da festa da tainha, também muito comum aqui em Bertioga, da tartaruga e o que acontece, como pode ser prejudicial a poluição nos mares para essas espécies, a garça-moura, o biguá, colhelheiro, o gavião, o mão pelada, cuíca, e os mamíferos marinhos, que a gente fala as diferenças, então, dos mamíferos, que a gente tem as baleias, que são a diferença entre baleias e golfinhos, né? Então, tem os odontocetos e os misticetos. Então, os misticetos, as baleias, elas têm barbatanas e elas são filtradores. Já os golfinhos, eles são do grupo dos odontocetos, eles têm dentes e eles são predadores. Então, eles vão em busca do seu alimento, predar o seu alimento. Então, isso é muito importante a gente mostrar essa diferença também, reforçar em sala de aula essa atividade com eles. E aí, encerrando essa primeira parte da palestra, a gente entra, então, com essas atividades que vão fazer as crianças reforçarem ainda mais o que eles vivenciaram ao longo do estudo do meio, que foram 2 horas de atividade, e agora com essas atividades, tanto a palestra com essas atividades para vocês desenvolverem em sala de aula. Então, eu vou passar para a Helena, e ela vai contar um pouquinho de como foi a elaboração dessas atividades para vocês trabalharem em sala de aula com o Google Chrome, né, esses
esses aparelhos modernos que as crianças já têm hoje e podem desenvolver. Obrigada, gente. Boa tarde novamente. Está aparecendo ele? A minha está aparecendo? Tá. Bom, então, hora das atividades. A primeira atividade, a gente desenvolveu um quiz no WordWall, que ele pode ser utilizado no Chromebook, no computador, ou então no celular, né? Numa sala de aula, com projetor, televisão, ou então plaquinhas para votação, como a gente faz com o EJA aqui no nosso Cines. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? A gente vai ter 10 perguntas relacionadas ao nosso estudo do meio. Não vou passar as 10 aqui, mas vou fazer algumas para vocês verem como que funciona esse joguinho, mas ele é bem simples. Quais são os principais rios de Bertioga? No caso, nós temos o Itapanhaú, o Itaguaré e o Guaratuba. Aí é só passar para a próxima pergunta. Qual o nome do oceano que banha o litoral do Brasil? Então, temos aqui o nosso oceano. Espera um pouquinho. Então, o próximo a gente vai perguntar. A próxima a gente vai perguntar para vocês e vocês vão escrever aqui no chat, hein? Como se chama o bioma que cobre a Serra do Mar? Vamos escrever aqui no chat. É o bioma da Amazônia? É o bioma do Pantanal ou da Mata Atlântica? Parabéns para Michele, Elisama, Daniela. Então, clica aí para a gente ver. Vocês acertaram? Mata Atlântica. E o legal, né, desse link aqui, as crianças conseguem entrar cada um com o seu celular ou seu Chromebook e depois a gente tem um ranking de colocação para ver quem acertou mais. A próxima, né, a Mi já comentou, que é o jogo da dinâmica das marés, que vai tratar essa questão, né, que a educação ambiental ela é interdisciplinar, então na dinâmica das marés a gente consegue trabalhar muito a matemática com as crianças de uma forma bem didática, tanto com tecido ou então com aquela opção que a Mi explicou pra gente, né, todas as crianças mão dadas, sobe a maré, fica uma criança, passa 6 horas, desce a maré, fica outra criança. Aí aqui no slide a gente está explicando direitinho, né, como é que funciona essa dinâmica das marés. E o objetivo é justamente explicar, né, que o manguezal não é um ambiente fácil de se viver, porque ora os animais, as árvores estão debaixo d'água, ora eles estão expostos ao sol, então eles vão precisar ser adaptados para poder sobreviver nesse ambiente. Essa dinâmica da maré que eu expliquei, que as crianças vão de mão dadas, que a gente põe eles em fila, né, um ao lado do outro e vão subindo, a gente também vai escrever e vai mandar para vocês, tá bom? Aqui a gente descreveu apenas a opção com os tecidos. Temos também o jogo o que é matéria orgânica e o que é poluição. A gente tem essa opção aqui do jogo nos slides, né, na atividade, mas vocês também conseguem fazer na sala de aula, levando um potinho com matéria orgânica, com casca de ovo, resto de folhas, um potinho com lixo, com resíduos, um pote com óleo misturado com água para as crianças fazerem essa brincadeira na sala de aula. Ou então também temos aqui, né, já com a resposta, vocês podem só mostrar a imagem, eles apontam, e depois a gente mostra qual que é o correto. Temos outra atividade no WordWall, que é Forme a Lama do Manguezal, que a gente brinca que é uma receitinha de bolo, né? Vamos começar aqui. A atividade é bem simples, né? A lama do manguezal é formada por componentes molhados, como... Aí aqui em cima a gente tem as opções dos componentes, então a gente vai ter que arrastar, como a água salobra, os componentes secos, como a argila. Só um errado para ver. Tá, vamos colocar aqui então, deixa eu ver, a areia, que eles falam bastante, que eles confundem.
na hora que a gente envia deixa eu ver, ele por um fermento, que seria a matéria orgânica. Aí mostra quais estão corretos e qual a pessoa errou. E a gente consegue, lá tem o ranking que eu falei para vocês, né? E consegue jogar de novo para tentar acertar mais uma vez. Então, argila, água salobra e o nosso adubo, que é a matéria orgânica. Aí, no caso, acertou todas as respostas, as 3. E são, assim, joguinhos interessantes que estimula a atenção e eles vão associando tudo que eles viram no barco, viram na palestra e aí eles vão fixar cada vez mais com a atividade lúdica, né? Mais uma atividade no WordWall. Todas as atividades do WordWall, né, repetindo, podem ser usadas no computador, no Chromebook ou no celular. Essa daqui é ligando os pontos para montar as árvores do manguezal, que a gente aprendeu quais são as características, as adaptações que cada árvore tem para sobreviver no mangue. Aí temos lá, né, propágulo, árvore de mangue preto. Então, a gente tem que ligar até a árvore do mangue preto. Folha com pecíolo vermelho. Qual árvore de mangue que tinha folhinha com pecíolo vermelho? A gente viu que é a árvore do mangue branco, né? E aí vocês enviam a resposta e conseguem ver qual acertou, qual errou, ou responder novamente. Eu vou fazer um errado aqui para vocês verem. Vou colocar a raiz escória no mangue preto. E aí ele vai dar que tá errado. Temos também, né, uma ideia de imagem e ação sobre a nossa trama. Vocês podem dividir os alunos em grupos, né? Escolher uma pessoa para ser o representante desse grupo que vai desenhar a imagem, né, ou a ação, e a gente tem uma listinha de imagens, de palavras, para vocês poderem fazer com eles. Ou também, outra ideia, vocês podem jogar esse joguinho da imagem e ações no Gartic. Então, lá no Gartic, a gente já vai ter todas essas palavras já no nosso sistema, as crianças vão tentando adivinhar, desenhando por lá mesmo, pelo celular ou com o Chromebook. Nós não vamos acessar aqui o Gartic, mas é bem simples, é bem fácil. Não sei se vocês já usaram. Vocês já usaram esse Gartic? A gente vai mandar o link e ele é bem fácil de jogar. E em cada momento é uma criança que vai fazer o desenho e as outras têm que ir adivinhando, escrevendo no seu computador o que será que é a palavra-chave que o Gartic vai estar informando para a gente. É como se fosse o jogo da imagem-ação. Da imagem-ação, ele é interessante porque é um fechamento que a gente geralmente faz nos cursos de férias. A gente divide os grupos, aí traz uma criança de cada grupo, sai do ambiente onde ele está, e a gente passa uma palavra, por exemplo, a gente vai falar, é uma palavra bem difícil, uma gamboa. Aí eles têm que, cada um voltar para o seu grupo, ele não pode falar, ele só pode desenhar. Então ele vai ter uma prancheta, um lápis e um papel na sua pranchetinha. Quando a gente fala já, todos os desenhistas começam a desenhar para o seu grupo. E o grupo tem que começar a falar o que acha que é. Quando a palavra realmente certa, o desenhista tem que falar, é aqui, levanta a mão, aí todo mundo para. Aí mostra a palavra. Se for, eles ganharam, e aí começa de novo. A gente aí troca de desenhista. Aí quem era desenhista volta para o grupo e vem uma outra criança do grupo ser desenhista. Geralmente a gente divide em 4 grupos, 5 grupos, então a gente sempre vai ter 5 desenhistas. E a gente faz várias palavras para que todas as crianças tenham oportunidade de ser o desenhista.
Então, aí você vai dando a oportunidade. Você pode falar zooplâncton, cadeia alimentar, tudo que foi abordado no marco escolar, saber ao longo do estudo do meio. É uma atividade que eles despejam tudo que eles aprenderam, porque eles ficam com uma vontade de falar logo, aí vai falando todos os nomes, tudo que foi. Assim, é uma atividade dinâmica, gostosa, e é uma forma de você avaliar o quanto enriqueceu o vocabulário dos alunos e o quanto enriqueceu o conhecimento deles no manguezal. E, pessoal, no GART, que a gente vai disponibilizar o link, já com a sala pronta, né, com as palavras, tem inclusive o nível fácil e o nível mais difícil. E a senha tá aqui nos slides, mas a senha é manguezal, tá bom? E a gente tem mais de 20 palavras disponibilizadas aí para vocês, para todos terem a oportunidade, né, de participar e pelo menos um ser o desenhista, e a gente, no GART, a gente consegue repetir também. E o nosso último joguinho é ligando a trama, ligando os animais e seres vivos do manguezal, que eles vêm no barco escola. Essa aqui é bem facinha, é só ligar. Por exemplo, cadê o mergulhão? Encontrar aqui o mergulhão. Aqui vai mais para perto do A da trama. Aí. Não é tão fácil, não. Cadê? Ostras, vamos achar o caranguejo, que eu sei que come ostra, então a ostra vai estar aí embaixo. Acho que a ostra está aqui, vamos ver se eu acertei. Acertei. Então é parecido com o também das árvores do manguezal. E esse também é uma atividade que a gente faz no Barco Escola. No Barco Escola a gente utiliza uma ficha impressa com as 4 imagens numa folha só. Vocês podem tanto imprimir ou então estar utilizando aqui as imagens do nosso slide e perguntar para eles quantas baleias e quantos golfinhos eles acham que tem aqui. Temos, por exemplo, a baleia orca, né, mas que na verdade a gente aprende no Barco Escola que todos são golfinhos, que eles possuem dentes e são dos grupos do odontocetos. E foram essas as nossas atividades. Gente, não sei se vocês gostariam de falar, de fazer alguma pergunta, de dar alguma sugestão, mas a gente pensou que é muito importante não só a gente fazer o estudo do meio, mas também ter um complemento em sala de aula, um algo mais, né, para as crianças serem estimuladas cada vez mais a observar, a pesquisar, a trabalhar com a parte da arte, do desenho. Então, a gente tenta fazer a educação ambiental, aqui no Centro de Educação Ambiental, ela ser realmente transversal, né? Interdisciplinar, ela trabalhar em todas as matérias, matemática, português, na parte dos jogos, a arte, no desenho, enfim. As sugestões estão aí, a gente espera que vocês utilizem e que deem um retorno para a gente de como foi, se foi legal, se não foi, o que eles mais gostaram. A gente, assim, gosta muito de ter um retorno do que a gente programa e oferece para os alunos e para vocês, professores. A Lourdes levantou a mão. Pode falar, Lourdes? Boa tarde. Essas atividades que vocês mostraram para a gente agora, gostei de duas, muito legal. Houve uma mudança desde a época que eu participo, né? Foi bem maravilhosa. E essas atividades, quando é que a gente aplica com os alunos? Depois do passeio ou antes do passeio? O ideal, Lourdes, é que seja depois do passeio, depois da saída, do estudo do meio. Então, eles vão para o estudo do meio, aí quando eles voltarem, vocês têm essas atividades para trabalhar ao longo da semana, aí vão reforçando cada dia, cada semana vocês usam um material para ficar sempre fresco na memória e eles não dispersar, né, tão rápido e poder fixar cada vez mais o que eles aprenderam durante o estudo do meio da Arca do Saber.
Ok. Vocês, por um acaso, vão fazer algum vídeo para as crianças especiais, as deficientes que a gente tem em sala? Um vídeo que aborde tudo assim da melhor maneira possível, simples? Vocês, qual tipo de deficiência que teria? Audiovisual? A gente tem autista, Vocês né, em têm sala. autismo? Então, aí a gente poderia conversar com os especialistas nessa área e a gente produzir alguma coisa. Nós estamos, assim, Que seria bom, abertos, né? estamos abertos para essas sugestões e a gente fazer as adaptações junto com um professor especializado nessa área, que não a gente não tem o domínio de como trabalhar para esses alunos. Mas a partir do momento que tem, ó, eu acho que a gente pode conversar com a Natália para poder ajudar, a gente faz uma construção junto e poder preparar o material para eles. Porque seria um linguajar bem mais fácil, né? E quando é vídeo assim, mesmo sendo vídeo animado, como os desenhos animados, eu estou falando assim, mas eu não sei se é possível, é fácil de fazer. Mas aí já é uma proposta para vocês pensarem para o ano seguinte, né? Porque nas escolas tem bastante crianças deficientes, né? Ou intelectual, ou autista. Sabe que a gente também tem Down também, né? E seria uma maneira de eles visualizarem e participarem também. Não, estou deslizando, meu. Legal, a gente já anotou como sugestão. Muito obrigada, viu, Lourdes? A gente vai sentar com a Natália e pensar de que forma a gente pode estar produzindo material específico para eles. Ok, obrigada. A gente que agradece. Mais alguém gostaria de dar alguma sugestão? Pode falar, Claudineia. Não estou ouvindo, tá? Parece que seu áudio está... Boa tarde. Boa tarde. Eu achei interessante as atividades. Esse material vai ficar disponível para nós no site? Como é que vai ser? Natália, você pode falar como é que vai ser disponibilizado? A coordenação pedagógica, através da Bárbara, que faz essa gestão, tem um drive. Então, no drive da coordenação haverá uma pasta sobre a educação ambiental e nele vai estar todo o conteúdo que a Milene disponibilizar para a gente. Legal. E aí a coordenação pedagógica faz essa disseminação dentro da escola. É o caminho que a gente tem aqui de garantir a maior quantidade de alcance. Porque eu achei muito interessante a atividade. Que estava falando para a Lourdes. Quando eu fiz, como diz a minha amiga, trocentos anos atrás, né, eu e Maridaça aqui, nunca teve essas atividades. Sempre era a primeira vez também que eu vou assim, participar de uma formação, né, no Lago Escola. Eu sempre ia com as crianças. Achei muito interessante, porque as atividades, e eu acho que é bem enriquecedoras, porque vão enriquecer o vocabulário da criança. No meu caso também, eu não tenho problema. Eu tenho um autista, mas ele acompanha perfeitamente as atividades. Tá? Então, não tem problema, não, para a minha sala não é necessário, porque ele consegue acompanhar, porque mesmo no Chrome ou no celular, né, porque eles têm dias, como ela falou, aproveitar o celular, porque tem um dia que eles levam o celular para a sala de aula, né, eu achei bastante interessante, até mesmo em casa, né, eles estarem fazendo esse estudo, eles estarem lendo, eu achei muito interessante. Parabéns, ótimo trabalho, ótima atividade, gostei. Obrigada, Claudineia, a gente fica muito feliz, mas desde o ano passado a gente já disponibiliza essas atividades para serem desenvolvidas após o estudo do meio. Então é bom a gente sempre reforça, quando a professora vai com a sua sala de aula, a gente pega sempre o telefone e fala, olha, não esquece das atividades, de ir lá, baixar as atividades, de fazer. Então, desde o ano passado que a gente já vem fazendo essas ações para não ficar só um estudo pontual, né? A gente tem que dar continuidade às nossas ações. Então, a gente tenta
deixar cada vez mais didático e fácil e gostoso, tanto para vocês, professores, que vão estar aplicando a atividade, quanto para os alunos que vão estar tendo a oportunidade de vivenciar essas brincadeirinhas, e é com essas brincadeiras que a gente aprende, né? E não esquece mais, não decora, a gente aprende, porque a gente é conhecer para preservar, que nem o lema do Barco Escola, a gente precisa conhecer para cuidar, para amar e para conservar para sempre, né? Arminda, dependendo do grau do autismo, é possível usar como estão. Tenho 2 ambos e tenho condições de acompanhar os problemas do som. Ah, legal, Arminda. Michele, nunca usei, mas eles amam desenhar, então vai ser muito legal. Olha, essa brincadeira da imagem e ação, eu vou falar para vocês, é apaixonante. Eles não querem parar de fazer essa atividade. Até os mais tímidos, que no começo não querem, depois eles já levantam a mãozinha, não, agora é minha vez, deixa eu fazer. Então, assim, a gente aplica nos nossos cursos de férias e é como se fosse uma avaliação do que a gente fez. Os cursos de férias aqui no Centro de Educação Ambiental, eles duram 5 dias. Eles começam na segunda e terminam na sexta-feira. E é sempre um tema, a gente pode até também estar divulgando para vocês, divulgarem para os pais, para inscreverem os alunos. A gente abre 50 vagas. Quando tem excursão, aí a gente diminui para 45. Mas quando é só aqui no Centro de Educação Ambiental e usando a Arca do Saber, a gente pode abrir para 50, 60 alunos. E aí a gente recebe os alunos, eles passam durante 5 dias desenvolvendo atividades com um tema. A gente já trabalhou animais marinhos, esse ano a gente vai trabalhar as mudanças climáticas, né? Vai ser agora em julho. E no final a gente faz a gente tem um teatro, e antes do teatro eles fazem essa brincadeira de imagem e ação. Eles não querem parar de brincar, gente, é muito legal. Então, você vai adorar, Michele, fazer com seus alunos. Solange acertou a Mata Atlântica, a Armina também, achou tudo muito legal. A Marlice também acertou a Mata Atlântica, a Daniela, a Elisama, a Michele, a Silvia deu boa tarde, a Solange também. E é isso. Mais uma vez, em nome do nosso prefeito, Caio Mateus, do secretário de Meio Ambiente, Fernando, do nosso secretário de Educação e toda a equipe pedagógica que é super parceira, não é em qualquer prefeitura que existe essa harmonia, esse diálogo com a Secretaria de Educação. Então, assim, isso é um avanço enorme para todos nós, a gente ter essa comunicação e essa conexão com a educação, né, Natália? É super importante, a gente constrói junto as nossas ações e para deixar cada vez mais agradável a gente desenvolver ações de educação ambiental para vocês. Então, eu agradeço, em nome aqui até da Renata, que não pôde estar aqui nesse momento, que nós somos em 2 aqui, e aí quando uma está numa ação, a outra está noutra, mas a equipe inteira dos estagiários, gente, nós estamos à disposição, qualquer tema que vocês forem também desenvolver, voltado a meio ambiente, educação ambiental, vocês podem conversar com a Natália, se precisar a gente dá um suporte, a gente vai à escola, a gente presta material. No desfile, parece que os 5º anos vão desfilar a Barco Escola, Arco do Saber, a gente vai emprestar os aventais, os nossos coletes, vamos deixar um desfile bem bacana, vamos mostrar todas as etapas do manguezal. Tem água, tem lama, tem vida e tem trama, tá bom, gente? Muito, muito obrigada e uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde, obrigada, Milene, obrigada, professores, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ela consegue? Tchau, gente, é que a minha caiu. Tchau, tchau. Boa tarde a todos, obrigada, viu? E a gente vai receber o EJA aí em breve, né? Em breve. Tá bom. Muito obrigada. Faça essa atividade com eles também, viu? Vai ser bem legal. Os professores vão fazer, já estão por dentro. Muito obrigada por tudo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Janete.